Boa noite, irmãos. Vamos dar início a mais uma Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas. Boa noite. No último domingo, irmãos, nós estudamos, nos últimos domingos, né? Temos estudado o livro de Atos, né? Desde o começo do ano. Nas últimas lições estudamos capítulos 13 e 14, que tratam da primeira viagem missionária, né? Feita pelo apóstolo Paulo e Barnabé. E no capítulo 15, que nós estudamos domingo passado, né? Nós aprendemos sobre o concílio de Jerusalém, que foi aquela reunião de líderes, né, que aconteceu na cidade de Jerusalém, para tratar de diferenças, divergências doutrinárias, ok? Hoje nós vamos estudar o capítulo 16 do livro de Atos. Então quero convidar a todos para abrirem suas Bíblias lá em Atos 16, para fazermos a leitura do texto, ok? Atos, capítulo 16. Vamos lá. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e Icônio. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Ao passar pelas cidades, entregavam aos irmãos, para que as observassem, as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros de Jerusalém. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam em número. Versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E, tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, versículo 9, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio, obrigado, meu irmão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Versículo 10. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direitura a Samotrácia. No dia seguinte, a Neápolis e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nessa cidade, permanecemos alguns dias. Versículo 13. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. E o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ali ficai. E nos constrangeu a isso. 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores.
seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. E isto se repetia por muitos dias. Então, Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Versículo 25. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O carcereiro despertou do sono e, vendo abertas as portas do cárcere, puxando da espada, ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. Então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Depois, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhe os vergões dos açoites. A seguir, foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Versículo 35. Quando amanheceu, os pretores enviaram oficiais de justiça com a seguinte ordem: põe aqueles homens em liberdade. Então o carcereiro comunicou a Paulo estas palavras. Os pretores ordenaram que fossem postos em liberdade. Agora, pois, saí e ide em paz. Paulo, porém, lhes replicou: sem ter havido processo formal contra nós, nos açoitaram publicamente e nos recolheram ao cárcere, sendo nós cidadãos romanos. Querem agora as ocultas lançar-nos fora? Não será assim. Pelo contrário, venham eles e pessoalmente nos ponham em liberdade. Os oficiais de justiça comunicaram isso aos pretores, e estes ficaram possuídos de temor quando souberam que se tratava de cidadãos romanos. Então foram ter com eles e lhes pediram desculpas, e relaxando-lhes a prisão, rogaram que se retirassem da cidade. Tendo-se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia, e vendo os irmãos, os confortaram. Então partiram. Vamos orar? Obrigado. Querido Deus, obrigado por esse texto que foi lido, de Atos capítulo 16. Rogamos as tuas bênçãos para essa escola bíblica dominical, que o ensino, Deus, possa preencher, Deus, as nossas necessidades reais. Que o Senhor possa falar conosco, Deus, que o Senhor possa, através do teu Espírito, aplicar a mensagem da palavra aos nossos corações, transformando-nos, Deus, convertendo-nos, Deus, dia a dia, para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.
Ok. Irmãos, o capítulo 16, ele inicia exatamente onde terminou o 15. Não há intervalo, ok? Na história da Bíblia. Então, o que acontece no final do capítulo 15? O apóstolo Paulo, juntamente com Silas, né, ele sai da cidade de Antioquia, onde eles estavam, ok? E ele vai percorrer as regiões da Síria e da Cilícia, tá? Ele vai visitar novamente as igrejas que ele já tinha constituído na primeira viagem missionária. Então ele sai daqui da cidade de Antioquia, percorre essa região e essa região, tá? Juntamente com a companhia de Silas. E o Barnabé, né, ele foi com João Marcos para a ilha de Chipre, ok? Então, esse é o final do capítulo 15 e o capítulo 16 começa exatamente como terminou o 15, ok? Antes da gente falar até do capítulo 16, eu já quero fazer uma primeira aplicação. Presta bem atenção nisso, ok? Os missionários, eles não foram sozinhos. Lembra que Paulo e Barnabé, eles estavam juntos há muitos anos, andando juntos, desde que Barnabé foi atrás de Saulo, né, lá na cidade de Tarso, e levou ele para Antioquia, capítulo 11, e ali eles ficaram pregando durante um ano todo naquela igreja, né? Então eles ficaram juntos durante muitos anos, fizeram a primeira viagem missionária juntos, e depois no final do capítulo 15, eles acharam por bem se separar, né? Mas eles não se deram aquela desculpa assim, não tem outro jeito não, eu vou sozinho mesmo. Eles não usaram esse argumento. Vocês pararam para prestar atenção nisso? Eles foram acompanhados, cada um deles foi acompanhado. Barnabé foi com o seu primo, João Marcos, ele não foi sozinho. E Paulo foi com Silas, né? Um homem maduro. Nós vamos falar mais sobre Silas daqui a pouco, tá? Então, assim, mesmo após uma separação como essa que aconteceu, eles não usaram nenhum tipo de subterfúgio, não fizeram concessões. Eles falaram, missão, trabalho missionário não pode ser solitário. O trabalho missionário não pode ser solitário. Eles foram de dois em dois, ok? Então isso é muito importante. Não façamos concessões, ok? No passado nós já fizemos muitas coisas assim, né? E ainda tem nos campos missionários, né? Muitas pessoas sozinhas, né? Muitos missionários e obreiros sozinhos, né? Sem uma liderança, sem pelo menos 2 famílias maduras, firmes na fé, né? Então, não façamos mais isso agora para frente. Vamos olhar o que a palavra de Deus mostra para a gente, né? Missões é um trabalho de equipe. Beleza. Então, ainda falando sobre o mapa, qual é a primeira cidade, irmãos? Ou qual foi, né? A primeira cidade citada aí no capítulo 16, aonde eles chegaram? Isso. Então a primeira cidade de Derbe, né? Aquela cidade ali, ó, lá no mapa ali, ó. Na verdade, ela foi a última cidade por onde Paulo passou na primeira viagem missionária, né? Foi a última cidade, depois ele retornou fazendo o caminho inverso. Então agora ele começa por Derbe, na verdade. Pelo menos é a primeira que é citada na Bíblia. Talvez ele possa ter passado por outros, mas a Bíblia só registra que a primeira cidade seria Derbe. E depois Listra, né? Logo ali pertinho de Derbe, né? Uma cidade vizinha, né? Vocês se lembram, irmãos? Nós estudamos o capítulo 14 há 2 domingos. O que aconteceu na cidade de Listra? O que aconteceu com Paulo lá? Foi apedrejado. Imagine você, ou eu, né? A última lembrança que temos numa cidade é que nós passamos por ela e fomos apedrejados. Você voltaria lá assim, com tanta pressa, com tanta vontade, né? Paulo voltou, sem temor da morte, né? Ele encarou uma possível perseguição. Ele não falou, essa cidade me traz más lembranças. Essa aqui, vou deixar para o Barnabé visitar o dia que ele quiser, né? Não, ele voltou lá. Ele sabia que tinha pessoas lá que precisavam do apoio dele. Então ele voltou lá na cidade de Listra. Esse apedrejamento está lá em Atos 14, 19, se você quiser anotar para olhar depois, tá?
Então, beleza. Os primeiros 3 versículos desse capítulo 16 tratam de algo muito importante que aconteceu na cidade de Listra, ok? O que aconteceu ali de importante, irmãos? Circuncisão de Timóteo. Uma pessoa passou a fazer parte da equipe missionária. Essa pessoa é Timóteo, não é isso? Olha só, chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra e numa outra cidade. Olha o testemunho dele, não era só ali onde ele morava, não. O bom testemunho dele chegava em outra cidade, uma cidade vizinha. Olha, versículo 3. Quis Paulo que ele fosse em sua companhia, e por isso o circuncidou. Não é? Então, Timóteo passou a fazer parte da equipe. Né? Aí eu pergunto para vocês, irmãos, quem era Timóteo? Quais informações bíblicas nós temos sobre ele? Filho de uma judia crente, de pai grego. Isso, filho de uma judia crente, um pai grego. O texto diz aí, versículo 1, né? O que mais vocês sabem sobre ele? Talvez não está aqui em Atos 16, mas eu vou começar falando, depois vocês vão fazendo as suas participações, ok? Timóteo, ele foi o provável discípulo do apóstolo Paulo, ok? Por que eu digo isso? Com base nesses versículos da palavra de Deus, ok? Eu vou citar e vou ler rapidamente para vocês. 1 Timóteo 1,2 diz: a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Paulo escrevendo para Timóteo. Depois, 1 Timóteo 1,18 diz assim: este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo. A gente sabe que Timóteo não era filho sanguíneo de Paulo, né? Capítulo 2, versículo 2: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. 1 Coríntios 4,17 diz assim: por esta causa vos mandei Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor. Né? Então, com base nesses versículos e em outros textos bíblicos, nós podemos crer, né? Nós podemos entender que Timóteo foi um provável discípulo de Paulo, né? E um discípulo fiel, amado, fiel. As palavras aparecem muitas vezes nos textos bíblicos, ok? Vocês falaram, o Carlos falou, filho de uma mulher judia chamada Eunice, está lá em 1 Timóteo, aliás, 2 Timóteo, tá? Com pai grego, nós não sabemos o nome do pai dele, não é citado, né? O que mais nós sabemos sobre Timóteo, irmãos? Lá em 2 Timóteo 3,15, diz que ele foi criado nas escrituras sagradas, né? Permanece naquilo de que foste inteirado, né? As sagradas escrituras que a sua mãe Eunice, a sua avó Lóide te instruíram, te ensinaram, né? Então a mãe e a avó, como judias, ensinaram as escrituras do Velho Testamento para Timóteo. Ele aprendeu desde pequeno, né? Diz lá o texto, né? Nós sabemos, com base na Bíblia, que Timóteo era jovem, e nessa época aqui bem jovem, porque lá em 1 Timóteo 4,12, né? Diz o seguinte: ninguém despreze a tua mocidade. E quando Paulo escreveu isso, já tinha passado 15 anos aqui, depois de Atos 16. Então aqui em Atos 16 a gente sabia que ele era ainda mais jovem. Talvez ele fosse um adolescente ou alguém que saía da adolescência para a juventude. Nós não sabemos a idade, mas que ele era jovem, porque Paulo diz assim: ninguém despreze a sua mocidade depois de 15 anos, né? Sabemos que ele dava bom testemunho, né? E aí, como que é o seu testemunho, irmão? O seu testemunho está lá em Araguari, né? Na cidade vizinha ou num bairro vizinho? Alguém te conhece pela sua fé em Cristo? Não pela profissão que você exerce, não pela família que você tem, mas pela sua fé em Cristo? Alguém te conhece? Sabemos também que Timóteo ele foi ordenado
pelos presbíteros da sua igreja, com imposição de mãos. Está lá em 1 Timóteo 4,14 e 2 Timóteo 1,6. O Wesley falou que Timóteo foi circuncidado para fazer parte dessa equipe. Porque o pai dele era grego. E as pessoas sabiam que o pai dele era grego. Então, assim, para não ter problema nenhum, né? Para facilitar o testemunho no meio dos judeus, vamos circuncidar, você não vai perder nada circuncidando. Não vai ganhar nada com isso também. Mas vai facilitar o seu testemunho diante dos judeus. Né? Então, ele fez assim. Chamou atenção, porque no 15 fala sobre essa mesma discussão. Isso, bem lembrado. E aí, lá eles discutem que não é necessário. Não é necessário. E eu acho que no começo do capítulo ele fala que eles tiveram que fazer. Isso. Não é necessário para ser salvo, né? É isso que falou lá, né? A discussão é isso, para salvação não precisa, é só a graça de Deus, do Senhor Jesus, né? Agora, como eles iam pregar para os judeus E entrar na sinagoga. e entrar nas sinagogas e tal, era uma coisa assim, para não ter problema, para ninguém falar nada, entendeu? Para não escandalizar essa palavra que eu estava procurando aqui, Maurício, para não ter um escândalo. É um costume dos judeus, uma prática deles, é uma obediência à lei de Moisés, né? Então, faz isso, você não vai perder nada com isso, né? Sem anestesia, doido. E aí nós sabemos também, irmãos, com base em Filipenses 2,20, né? Que Timóteo, ele foi o companheiro mais próximo do apóstolo Paulo. Lá fala assim, a ninguém tem que sinceramente cuide dos vossos interesses. Não tem ninguém que cuide dos vossos interesses como Timóteo. Fala, Marcos. Quando um dos pais é judeu, aí o filho é judeu. Então, ele foi criado dentro das escrituras sagradas, é o que a Bíblia nos fala, né? Então, assim, eu não pesquisei isso, mas com base no que ele fez, era importante ele ser circuncidado para ele ter acesso à sinagoga. Então, não é uma decisão diferente do 15, né? Não. Porque o 15 era, o pessoal queria que os gentios fossem circuncidados. Para serem salvos. Então, Isso. e ele, querendo ou não, ele era judeu, né? Então, é assim, imagina como a mãe é judia, né? Então, eu não posso te responder isso agora, entendeu? Se ele era considerado como um judeu pela sociedade, né? Porque talvez o lado paterno puxava mais forte. Eu tenho que pesquisar isso e te retorno na próxima aula, tá bom? Então, irmãos, uma segunda aplicação importante aqui, tá? Oremos por mais Timóteos. A igreja, eu vou falar da nossa igreja, tá? Mas eu entendo que a igreja do Senhor Jesus, ela é carente de Timóteos, de jovens, de homens fiéis ao Senhor, à sua igreja, né? Homens que estejam dispostos a aprender e a apoiar os Paulos das igrejas, as pessoas mais experientes, né? Oremos para que Deus levante Timóteos no nosso meio, pessoas que falam, eu estou contigo, eu quero aprender da palavra de Deus, eu quero servir essa igreja, doa quem doer, né? Que doa em mim, mas eu quero servir ao Senhor, né? Então eu quero fazer um primeiro desafio. Dispõe, você que é jovem ou se sente jovem, dispõe a sua vida a serviço do Senhor. Olhe para a vida deste homem tão jovem. Tinha tanta coisa para usufruir na sua vida. Ele falou, olha, eu quero servir a Deus. Paulo, eu vou abandonar os meus projetos de vida. A partir de agora eu vou, para onde você for, estou contigo. Eu estou contigo. Paulo quis que ele fosse com ele. E ele falou assim, não vou não. Ele foi. Ele foi com Paulo. E ele foi para a prisão com Paulo. Ele foi para vários lugares com Paulo. Né? Brilhante isso, brilhante. Dispõe a sua vida ao serviço do Senhor, né? Dispõe a sua profissão, dispõe o seu futuro. Fala, Deus, eu quero dar a minha vida toda para o Senhor. Outra aplicação, vamos orar por isso, igreja. Oremos para que Deus nos dê pessoas assim. Para que Deus levante pessoas assim no nosso meio. Vamos lá. O que fizeram os missionários enquanto revisitavam as igrejas? Versículos 4 e 5 falam sobre isso. O que eles fizeram enquanto eles voltavam nas igrejas? O que eles faziam? Levar aquelas decisões que foram tomadas lá no 15. Isso. Eles entregavam às igrejas as decisões tomadas no Concílio de Jerusalém. Quais foram as decisões?
A salvação é? Salvação pela graça. Não tem que circuncidar, não precisa guardar a lei para ser salvo. Para ser salvo, a salvação é pela graça. Pedro falou isso no capítulo 15, versículo 11. Né? E aí, outra decisão é que os gentios, os crentes gentios, deviam evitar algumas práticas. Comer carne de animais sufocados ou com sangue. O que mais? Carne que era oferecida a ídolos. Comer carne de animais oferecidos a ídolos. E evitar todo tipo de imoralidade sexual. Praticar qualquer tipo de imoralidade sexual. Isso não deve fazer parte da vida de ninguém, né? Nem dos gentios e nem dos judeus, nem de ninguém. Isso que eles faziam, né? Além de entregar essas decisões, diz o versículo 5 o que, irmãos? O que diz o versículo 5? O que eles faziam? Assim as igrejas eram fortalecidas na fé. Olha só, eles fortaleciam, eles encorajavam a fé dos irmãos. Porque eles chegavam e falavam, irmãos, como que vocês estão? E pregavam a palavra e oravam juntos, e eles eram fortalecidos na fé. E como consequência disso, a igreja crescia numericamente. Voltemos para o nosso mapa, ok? Os versículos 6 e 7 dizem que a equipe missionária, ela pretendia alcançar 2 regiões, mas não conseguiram alcançar 2 regiões. Quais são as 2 regiões que falam aí no versículo 6 e no versículo 7? A Ásia, olha lá no mapinha lá, irmãos, ó. A Ásia era aquela região mais ou menos ali, tá? Aquela região ali era conhecida como a Ásia, Ásia Menor, um pedaço daquela região. E qual era a outra região? Versículo 7? Bitínia, tem uns nomes bonitos aí, né? Tem muito nome bonito. Bitínia era aquela região mais ao norte. Então, Paulo estava aqui, ó. Ele tinha saído de Derbe, Listra. A Bíblia fala que ele revisitou as igrejas. Então, possivelmente esteve em Icônio e Antioquia, que foram as igrejas que ele fundou na primeira viagem missionária. Ele tentou vir para cá, para a região sudoeste, mas não conseguiu. Ele tentou ir para o norte, mas não conseguiu, né? Eu pergunto, qual é a razão que a Bíblia dá para justificar por que eles não conseguiram ir para esses lugares? Versículo 6 fala que eles foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra de Deus na Ásia. E o versículo 7? O Espírito de Jesus não permitiu que eles pregassem na Bitínia. Irmãos, não sabemos exatamente como Deus fez isso. A Bíblia não fala. Talvez através de uma visão, né? Talvez através das próprias circunstâncias, né? Politicamente falando, talvez uma perseguição, o clima, saúde, alguma coisa aconteceu que eles não conseguiram chegar nessas 2 regiões, né? Ou talvez o próprio Deus se manifestou para Paulo, falou, você não vai, não quero que você vá para esses lugares agora, né? Não sabemos, não tenho resposta para isso, a Bíblia não traz essa resposta. Para onde então eles foram? Versículo 9, a cidade de Troade, olha lá onde fica, ó, bem longe da onde ele queria ir. Troade é um porto, uma cidade portuária, ok? Deus tinha planos. Paulo queria atingir esses lugares aqui, irmãos, aqui e aqui. Mas Deus queria que naquele momento ele fosse para outro lugar. Como a equipe decidiu para onde eles iriam a partir de Troade? O que aconteceu lá em Troade? Isso, versículo 9. Paulo teve uma visão. Deus mostrou para ele. Como foi a visão? À noite sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio, varão é um homem, macedônio é alguém dessa região aqui, irmãos, ó, da Macedônia, aqui a Macedônia. É toda essa região aqui, ó. Então, alguém, talvez, ele tinha talvez com vestes características de um macedônio, né? Apareceu para ele uma visão, falou, olha, passa a Macedônia, ajuda-nos.
E Paulo, Deus me quer lá. Deus me quer lá. Ele não deixou eu vir para cá e nem para lá. Deus me quer lá. Ele me quer na Europa. Porque atravessando aqui, irmãos, daqui para lá já era Europa. Atravessando esqueci aqui. É o Mediterrâneo, mas tem um... É o Mar Mediterrâneo. Tá. É o Golfo, esqueci o nome do Golfo aqui. Tá? Então ele teve essa visão. Uma pausa aqui para mais uma aplicação. Olha que interessante. A soberania de Deus e a sensibilidade humana. Tá? Deus, ele pode fazer o que ele bem entender. Pode ou não pode, gente? Pode? Ele não é Deus Todo-Poderoso? Ele pode impedir você de fazer o que você quer. Pode ou não pode? Ele não fez isso com Paulo? Pode. E ele pode também facilitar o que você quer fazer. E às vezes até o que você não quer fazer. Ele pode abrir portas que você nem enxerga, que existem. Não é? Ele manda, gente. Ele governa. Esse texto está mostrando isso. Deus manda. Não é o homem que manda. Deus é que manda. Né? Ele é soberano. Então, primeira aplicação aqui desse trecho. Submeta-se à vontade de Deus. Vou fazer um pequeno comentário. Ontem a gente veio para o bazar. Vocês lembram, né? 7h30 chega a barraca. 7h30 nada de barraca. 7h45 nada de barraca. 8 horas nada de barraca. 8h15 nada de barraca. Cadê barraca? E aí a gente vai ficando angustiado, né? Porque a gente quer abrir o bazar e tal. Cadê as barracas? E de repente, eu nem a peri. Ô pastor, tá vindo umas máquinas subindo aí e tal. Vai levantar pó. O pessoal da prefeitura estava fazendo a capina, né? Com as máquinas. Com os tratores, né? Máquina de construção. Se tivéssemos montado a barraca antes, ia ficar o mato todo ao redor aqui, né? E ia empoeirar todas as nossas roupas, porque quando as máquinas passaram, subiu o pozão, né? Então, foi da vontade de Deus que assim acontecesse, que a pessoa que nos contratamos atrasasse, né? E Deus é soberano, e a gente tem que entender isso, né? Mesmo às vezes nos desastres, Deus continua sendo soberano, né? E submeta-se, né? Ele reina, adore a Deus. Lembra da vida de Jó? Quando tudo aconteceu naquele pior dia da vida de Jó, a Bíblia fala que ele adorou a Deus. Adore a Deus. Fala, Deus, eu não estou entendendo nada. Não estou gostando de nada disso. Mas eu te adoro porque o Senhor é soberano. O Senhor sabe o que faz. Amém? A nossa bússola, irmãos, será sempre a palavra de Deus, né? Ela é o norte. A Bíblia fala sobre infinitos assuntos, não é? Então, dê ouvidos à voz do Senhor. Aqui é a voz do Senhor. Deus fala através da palavra. Certamente, seguramente, sem erros. Ok? Seja sensível à voz do Senhor. Às vezes, as circunstâncias, Deus usa as circunstâncias para nos mostrar. Tem um provérbio que diz que na multidão de conselheiros há sabedoria. Né? Deus usa pessoas sábias para nos aconselhar. Né? Mas os homens erram, não é? A palavra de Deus não é. Ok? É a nossa bússola sempre. Joia. A partir do versículo 10, que mudança importante aconteceu na equipe missionária? Quem sabe essa? A partir do versículo 10, que mudança importante aconteceu na equipe missionária? Lucas foi junto. Como que é? Lucas foi junto. Como que você sabe disso, irmão? Que Lucas foi junto? Assim que tem a visão, imediatamente procuramos partir. Quem escreve Atos é Lucas. Paulo não tinha lá procurando partir, senão ele não estava escrevendo. Isso. Vocês entenderam aí o argumento? Não. Se você é uma pessoa atenta à língua portuguesa, você vai notar que até aqui, no capítulo 16, o texto é narrado na terceira pessoa do singular, né? Ou na terceira pessoa até do plural, na terceira pessoa, né? Eles foram, né? Isso aconteceu, né? Agora, a partir desse versículo 10, ele vai para a primeira pessoa do plural, nós. Alguém começou a fazer parte da história aqui, no versículo 10, que não fazia parte da história antes. Quem que é o autor de Atos?
Lucas, nós já sabemos disso, que é Lucas que escreveu Atos. Então nós sabemos que a partir desse versículo 10, a partir da cidade de Troade, né? Porque diz aí, ó, assim que teve a visão, imediatamente nós procuramos. Então Lucas passou a fazer parte da equipe missionária. Ele é o sujeito oculto aí. Ele é o sujeito oculto aí, né? Ele é o português. Nós procuramos partir para aquele destino. Qual é o destino mesmo, irmãos? Para Macedônia, né? Então, olha que interessante. E Lucas, ele não queria se gabar, né? Falou, ó, gente, tô chegando a partir de agora. Não, ele não precisava. Simplesmente mudou a concordância aí, né? Passou a ser primeira pessoa do plural, nós. Então, muito importante isso. Lucas, o autor do livro, passa a integrar a equipe missionária. Para onde eles se dirigiram, irmãos? O que o texto diz aí? Samotrácia é uma pequena ilha aqui, tá? No meio do caminho, entre os dois continentes, entre a Ásia e a Europa, tá? Eles pararam ali, dormiram, pernoitaram ali e depois seguiram viagem até Neápolis, aquela cidadezinha lá, ó. Neápolis também é uma cidade portuária, tá? Neápolis. E depois finalmente chegaram até a cidade de Filipos, que é a capital da Macedônia, né? Colônia e distrito, diz aí. Era uma colônia romana, tá? Qual a estratégia eles usaram para evangelizar a cidade de Filipos? Eles foram para a sinagoga? O texto fala em sinagoga, gente? Não. Possivelmente não tinha sinagoga na cidade, porque era o ponto de partida deles. Normalmente era a sinagoga, tá? Eles foram para onde? Para um lugar perto do rio, onde parecia um lugar de oração. Que dia da semana? Talvez eram judeus, sábado, né? A gente não sabe, mas eles foram no rio, próximo ao rio, no sábado, onde parecia haver um lugar de oração, e lá eles começaram a pregar o evangelho, né? A Bíblia fala que tinha muitas mulheres lá. Talvez fosse um lugar de lavar roupas também. A gente não sabe, né? Não sabe nada. O que a gente sabe é que eles usaram essa estratégia. Eles foram para um lugar de oração. Parecia ser um lugar de oração, ok? Então era o que eu escrevi aí. Se dirigiram a um lugar junto ao rio, fora da cidade, no sábado, onde parecia um lugar de oração. E ali eles pregaram o evangelho, ok? Segundo o texto bíblico, aí no versículo 14, qual foi a primeira pessoa convertida na Europa? Lídia. Uma mulher chamada Lídia. O que diz o versículo 14, irmãos? Alguém lê para mim bem forte. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Então, olha, qual foi a primeira pessoa? Ela se chamava Lídia, ela era da cidade de Tiatira, ela era temente a Deus, ela tinha temor de Deus, né? Lembra que a Atos também fala no capítulo 10, quem tinha temor de Deus no capítulo 10? Cornélio, homem temente a Deus, né? E ela vendia tecidos da cor púrpura, né? Roxa, né? Era muito caro, esses tecidos eram muito caros. Possivelmente ela era uma mulher de posses. Por quê? Porque ela recebeu a equipe na casa dela e depois, posteriormente, no final do capítulo, a igreja estava na casa dela, né? Não fala em marido, fala só dela, né? Qual foi a primeira pessoa convertida? Como é descrita a conversão dela, irmãos? O Senhor que abriu o coração. Muito importante isso. Vocês lembram lá do capítulo 13, né? Capítulo 13, versículo 48, diz assim: os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram
todos os que haviam sido destinados para a salvação. Deus já preparou alguns que vão ser salvos. E esses foram os que creram. E aqui no capítulo 16, fala que Deus fez o quê? Abriu o coração. Se Deus não abrir o nosso coração, irmãos, ninguém vai abrir o coração para Deus. Porque nós estamos mortos, a Bíblia fala, em nossos delitos e pecados. Como é que um morto vai voltar à vida sozinho? Impossível. Deus abriu o coração dela. À medida que ela ouvia o Evangelho, Deus foi fazendo alguma coisa no interior dela. Deu a ela, no coração dela, o arrependimento e a fé. E ela se converteu. Né? Deus seja louvado. Deus escolhe, né? A Bíblia afirma que Deus abriu o coração de Lídia, né? Para atender o que Paulo dizia. Deus escolhe e nós pregamos. Deus tem a tarefa dele e nós temos a nossa. Uma coisa não impede a outra. Não é porque é que Deus escolhe que eu não vou pregar, porque Deus mandou eu pregar. Deus mandou você pregar. Essa é a sua tarefa, é a minha tarefa. Ah, mas não são os eleitos que vão crer? São os eleitos que crerão. Mas eles crerão quando ouvirem a pregação do Evangelho. E você precisa pregar. Então, assim como aconteceu lá em Antioquia, aqui, mais uma vez, Deus agiu nos corações. Deus é o dono da salvação. Adore a Deus por isso. Adore a Deus porque a salvação não está na nossa mão. Porque se tivesse em nossas mãos, estaríamos perdidos, né? Poderíamos perder a salvação a qualquer momento. Mas como a salvação está na mão de Deus, ela não será perdida. Dia nenhum. Né? Pregue fervorosamente, esperando e clamando a ação de Deus. Continuando, o que aconteceu quando a equipe se dirigiu novamente para o lugar de oração? Em outro dia, eles voltaram para aquele lugar de oração. O que aconteceu a partir do verso 16? Uma mulher tinha doce. Isso. Ou seja, uma mulher endemoniada, ok? Eles foram surpreendidos por uma jovem possuída por um demônio que anunciava coisas que ninguém sabia, dando grande lucro aos seus senhores. Né? Eu pergunto para vocês, gente, demônios podem adivinhar coisas? Pode? Podem, principalmente as coisas que já passaram. Mas isso é adivinhar, será? O que é adivinhar? Né? Eu vou adivinhar. Adivinhar é uma coisa que eu não sei, né? Coisas futuras, né? Adivinhar é uma coisa que eu não sei. Eu vou olhar assim e estou adivinhando, né? Coisas ocultas, né? Coisas passadas eu acredito que sim. Coisas bem 50, 100, 200 anos atrás. Eu vou responder com um exemplo do próprio texto da Bíblia. Aí ela não estava falando nada do futuro, ela estava falando que eles eram servos dos cautiços. Era a profissão deles, sim, missionário. Ela não estava falando, esse vai ser. Ela estava falando que eles servem do autismo. Irmãos, quando o texto fala que o Espírito é adivinhador, está dizendo que ele contava coisas que as pessoas não sabiam. Ele sabia, mas as pessoas não sabiam. Esses dois aí, são servos do Deus Altíssimo. É lógico que ele sabia quem era Paulo e Silas. Né? O Espírito, ele não tem dois pés igual a gente. Ele não está limitado ao tempo e ao espaço. Ele voa, ele vai, ele vem. Né? Ele tem uma liberdade que nós não temos. Ele tem um movimento que nós não temos. Eles têm um sistema de comunicação que nós, com toda a nossa tecnologia, não temos. Né? Eles sabem das coisas lá do passado, como o Carlos falou. Né? E eles sabem das profecias bíblicas do futuro. Eles conhecem a palavra de Deus. Melhor. Trazendo isso para o dia de hoje, por exemplo, é com base nisso aí que ocorre hoje essas psicografias, porque quando a pessoa perde um parente dele e procura uma pessoa que psicografa, aquele espírito maligno traz para ela tudo aquilo que era oculto, ou que às vezes a própria pessoa sabia a respeito e achava que não sou eu que sabia, mas é o conhecimento que o próprio espírito maligno tinha que usa para esse tipo de coisa. Irmãos, hoje nós temos aquelas pessoas que tipo um Tom Cavalcante, que imita pessoas, né? Imagina um demônio. Será que um demônio não imita muito melhor do que um Tom Cavalcante? Será que ele não sabe escrever a letra do mesmo jeito da letra da pessoa que morreu? Tranquilamente, facilmente, né?
Eles são espíritos ministradores, diz lá em 2 Coríntios, que querem enganar as pessoas. E enganam, né? Mas então ele também sabe do futuro. As profecias bíblicas. O que está na Bíblia, eles sabem, eles conhecem a palavra de Deus. As profecias. O diabo treme, né? Então, mas sobre a escritura da minha vida, ele também sabe. Não. No futuro, não. A Bíblia não fala isso. A Bíblia não fala que ele sabe disso. Né? Eu vou responder dessa forma. A Bíblia não fala que eles sabem disso, né? A Bíblia fala... Não, eu ia dizer que tem outros versículos bíblicos, né? Aquela vez que Jesus precipitou, mandou os espíritos para os porcos, né? O Satanás, o diabo conversando com Jesus, falou assim, o que temos nós contigo? Não é chegada a nossa hora, não sei o quê. Eles sabiam, né? Eles sabem da hora. Eles conhecem As profecias. Jesus. O próprio Satanás citou as Escrituras quando Jesus foi tentado, né? Ele citou o Salmo, né? Irmão, desculpa agora, não estou lembrando, fugiu a mente, mas ele falou, ó, aos seus anjos dar a ordem a teu respeito para que te guardem teus caminhos. Satanás citou a Bíblia para Jesus, tentando iludir Jesus. O Satanás não é onisciente, não é onipresente, não é onipotente. Sim, sim. Só Deus que tem. Sim, a Bíblia... O Satanás ele tem um Sedex 10 negativo, ele não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Sim. O Deus está em todos ao mesmo tempo. Correto. Mas não. Agora ele tem uma equipe, né, um Sedex 10 violentíssimo que leva as notícias para ele. Então, isso, são os seus próprios seguidores do demônio. Correto. Agora no futuro ele nunca vai adivinhar porque ele não sabe. Sim. Agora só o Senhor que sabe. Agora ele vai mexer no seu passado. Então a pessoa vai ver, como é que você sabe disso, né? Então, essas coisas. É onde o fraco que está ali, como meu tio falou aqui, se foi ali para aquilo, e ele vai jogar uma visão no pessoal e falar, não, é verdade. Você vai na rua, a pessoa fala assim, deixa eu ler o coisa. Aí ela vai te puxando, você vai te puxando umas informações, você conta metade das informações que ela te dá depois. Só lembrando, eu vim desse lugar do espiritismo, e a pessoa crê tanto nisso que ele fala na voz da pessoa que foi falecida, ele fala o que a pessoa gosta, o que não gosta, e escreve todas as qualidades do passado da pessoa. Lá no futuro ela escreve. Entendeu? Isso ela tem muito trabalho nisso. Então, voz, gosto e todas as coisas. Isso é sal. Agora, presente, onipotente e onipresente é só o Senhor do Ele é uma criatura. Ele não é criador de nada, ele é uma criatura. Então, o que aconteceu depois que Paulo expulsou o demônio daquela jovem? Acabou o lucro, né? Falou por isso. Acabou o lucro. Você vê que aquela jovem, além de ser endemoniada, além de ser escrava do diabo, ela era escrava desses homens. Né? Porque ela como se fosse uma escrava mesmo, que ganhava dinheiro para eles. Uma renda extra. Uma renda. E que renda extra? E olha só, quando acabou a esperança do lucro, eles não falaram assim, ó, eles expulsaram o demônio dela, agora a gente está sem dinheiro. Qual foi o argumento deles? Negam coisas que... Eles levaram para o lado religioso, não foi? Mas eles não estavam nem aí para isso. Eles estavam se importando porque estavam perdendo dinheiro. Né? E aí eles quiseram prejudicar os missionários e falaram, olha, eles estão pregando falsos deuses, coisas que a gente não pode concordar, né? Aceitar, né? Então, os seus senhores agarraram Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, onde tinham as decisões, né, públicas, acusaram eles injustamente e os açoitaram publicamente. E depois os prenderam com toda a segurança, amarraram o pé no tronco. Como que eles reagiram, irmãos? O que eles fizeram? Como que eles estavam lá no versículo 25? Cantando louvores e orando. Reagindo com maturidade na adversidade. Presta atenção nessa aplicação aqui que eu estou quase encerrando. Irmãos, eles não estavam murmurando. Eles não estavam desistindo da fé. Não, agora apanhei demais. Não quero saber desse negócio de Jesus mais não. É muito difícil seguir Jesus. É difícil demais. A gente faz tudo para ser fiel e tal, mas é muito difícil. Não. Eles estavam cantando louvores a Deus, com as marcas, com os vergões. Depois o carcereiro foi lá tentar cuidar, né? Estavam cantando louvores a Deus e orando.
E as pessoas estavam tão impressionadas com isso que estava todo mundo caladinho escutando. Como é que pode, depois de sofrer tão injustamente, essas pessoas não murmurarem, essas pessoas não ficarem indignadas, revoltadas contra Deus ou contra Jesus? Elas estavam ainda louvando a Deus. Precisamos disso, irmãos. Às vezes uma chuva, às vezes um pernilongo, irmãos, tira a nossa paciência. A gente murmura por causa de um pernilongo que está chupando as pernas da gente embaixo da mesa. A gente precisa aprender a reagir diferente, com gratidão, com adoração a Deus. Precisa muito disso. Eu preciso. Ok? Confie na soberania divina. Eles confiaram na soberania de Deus, né? Adore a Deus nas adversidades. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. E o que aconteceu enquanto eles cantavam e oravam? Um grande, a Bíblia fala um tremendo, né? Tamanho terremoto, né? Sacudiu os alicerces da prisão, todas as portas se abriram, né? As cadeias caíram. O que é que o carcereiro pensou que tinha acontecido? Pensou que os presos tivessem fugido, e aí ele pensou em fazer o quê? Por quê? Ele seria morto, né? Seria morto. Ele seria morto com a fuga dos presos, né? Ele seria, na verdade, punido com a pena que os presos tinham. É assim que funcionava a lei romana, né? Quem perdesse um preso teria que sofrer o sofrimento daquele preso, né? E o que mais que aconteceu? Depois disso, ele preparou-se para suicidar. Paulo fez o quê? Ué, antes disso, ele estava com a espada para se suicidar. E aí Paulo fez o quê? Opa! Não faça isso não, cara. Não faça isso não. Ele salvou a vida daquele cara, no bom sentido da palavra. Ele foi rápido. Deus usou Paulo para isso, né? Então Paulo acudiu ele, rapidamente interveio. Falou, tá todo mundo aqui, ninguém fugiu não. Tá todo mundo aqui. Ninguém fugiu. Não precisa fazer isso, né? E aí, o que o carcereiro fez? Versículo 29. Tremendo. Entrou na presença lá perto de Paulo e Silas. Reconheceu. Olha, eu preciso de salvação. Como é que eu faço para ser salvo? Como que eu faço para ser salvo? Então, o carcereiro apavorado reconheceu sua necessidade de salvação, pediu ajuda. Paulo e Silas pregaram a palavra de Deus. O carcereiro e toda a sua família se entregaram a Cristo e foram salvos. Foram batizados e se alegraram no Senhor, né? Vamos lá. Encerrando. Só um detalhe, irmãos. Eu vou falar disso talvez mais tarde. Após serem soltos e antes de ir embora, o que eles fizeram? Foram até a casa de Lídia novamente, não é? E é interessante que aí no versículo 40 diz assim: tendo se retirado do cárcere, dirigiram-se para a casa de Lídia. Vendo os irmãos, os confortaram. Então, não é partimos, não é? É partiram, não é partimos. O que dá para entender? Lucas não foi, Lucas ficou. E lá no capítulo 20, aparece Lucas de novo. Em qual cidade? Filipos, novamente. É muito provável que Lucas tenha ficado na cidade para cuidar daquelas pessoas que se converteram, né? Porque justamente é logo na cidade de Filipos, capítulo 20, que ele volta a entrar na história novamente. Mas é só uma possibilidade, ok? Deixa eu aplicar aqui, irmãos, conclusões e aplicações. O trabalho missionário não pode ser um trabalho solitário, ok? Paulo escolheu Silas, um homem notável entre os irmãos, um profeta, conforme diz lá o capítulo 15, versículos 22 e 32. Silas era profeta, um homem maduro. Os jovens devem dispor suas vidas para aprender e para servir. Você que é jovem, se sente jovem, né? Dê a sua vida para o Senhor. Quando eu falo dê a sua vida para o Senhor, eu não estou falando de salvação, não. Eu estou falando de dedicação. De usar mais do seu tempo. De usar, quem sabe, toda a sua vida
como um missionário, uma missionária, como um grande servo e serva do Senhor. Oremos, igreja, por mais Timóteos, né? Seja você, quem sabe, um Timóteo. E, por último, Deus é sempre soberano, né? Submeta-se à vontade do Senhor, aceite a vontade dele para a sua vida, né? Adore a Deus nos momentos de adversidade. Vamos orar, querido Deus, obrigado por esse texto de Atos. Desafia a nossa vida, Pai, nessa noite, a sermos homens como Paulo e Silas, a sermos homens como Timóteo, como Lucas, que participavam do trabalho do Senhor com alegria, que se dedicavam a Deus nas adversidades, que cantavam louvores e oravam na perseguição, Pai. Em nome de Jesus. Amém.